Vamos lá, Rejane. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Então, agora nós estamos pegando essa parte em que Paulo está analisando os efeitos dessa mudança que acontece quando esse velho homem é crucificado, ou o primeiro Adão. Lembrando que crucificado é o mesmo sentido do batismo da cruz, que é uma imersão numa experiência de renúncia ou sacrifício movida pelo amor. Então, ele fala de um efeito na própria pessoa, que a gente deixa de ser escravo do pecado, como também de uma coletividade, né? Uma mudança no coletivo, já que esse corpo do pecado, que é essa mente coletiva, ela começa a ser diluída. E a gente passa por essa experiência ao longo da evolução múltiplas vezes e de dimensões, profundidades diferentes. Então, não é uma única vez que a gente passa por essa experiência. E isso faz com que a gente rompa um pecado, está morto por pecado, é isso, e ser justificado, ou seja, declarado inocente perante a lei. Então a gente morre com Cristo e passa a ter uma vida nova com Ele através dessa experiência da crucificação. E ele vai falar que isso representa essa experiência que o Cristo passou, né? Ele representa a morte não ter mais domínio sobre ele, porque a hora que a gente vira Cristo, a gente não precisa reencarnar mais. E também a morte moral já não acontece mais, ou seja, o espírito não erra mais. Até chegarmos a Cristo, nós estamos sujeitos à queda. Mas a partir do momento que a gente entra nessa dimensão da ressurreição, a gente vence a morte moral e a física também, porque a gente não precisa reencarnar mais, tá? E tanto aqui como o pecado aqui. E ele vive para Deus. Aí, nesse patamar evolutivo, eu e o Pai somos um. Né? É o nosso objetivo, é essa ressurreição, esse patamar do Cristo. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí ele fala que a gente também considerar a ruptura nossa com esse pecado. Isso acontece quando a gente não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí a gente vive em Deus, em Cristo, ou seja, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E aí ele vai falar essa questão do corpo aqui, que é o que nós vamos estudar hoje. Ele está trazendo para nós, na verdade, os efeitos.
Os efeitos que acontecem com essa experiência da crucificação, ele vai fazer nessa perícope aí um resumo dos efeitos disso. E então ele vai falar desse corpo do pecado que é desfeito, que é uma criação coletiva nossa e nós alimentamos. E aí não deixamos de ser escravos do pecado, rompemos, deixar de ser escravo é um passo, depois mortos para o pecado é outro, que aí a ruptura é completa, e a outra é ser declarado totalmente inocente, justificado para o pecado. Então, são 3 graus de ruptura, né? Eu já não, o escravo é o que faz automaticamente, é o que nós vamos ver hoje. O outro é a ruptura e o outro é já ser justificado diante da lei ou totalmente inocente, né? E essa questão do corpo deixar de ser instrumento do pecado para ser instrumento da justiça, à medida que a gente vive para Deus em Cristo, né? Não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Isso tudo resumindo, a gente sai de debaixo da lei para debaixo da graça. Então, esses são os 2 versículos que nós vamos ver hoje. O que Paulo fala? Olha só, o Paulo fala que o pecado domina o nosso corpo. Nós, espíritos imortais, encarnamos e passamos a obedecer os impulsos corporais, os seus desejos. Ficamos escravos dessa parte primitiva nossa. E isso aqui, a gente oferece, acaba usando esse instrumento que é o corpo para a injustiça e para o pecado. E a proposta é que a gente ofereça para Deus como quem saiu da morte para a vida, da escravidão para a vida, e que o corpo passe a ser instrumento de justiça. E isso é uma coisa bem complexa que nós vamos tentar entender hoje o que Paulo está falando. Tá? E, às vezes, isso acontece conosco, todo no nosso processo evolutivo, ainda está acontecendo, e a gente, às vezes, não consegue perceber. Então, hoje, nós vamos deixar Jung de fora e vamos voltar só para Freud, entendendo que a Joana ela não descarta nada. Tá? Ela aproveita de cada pensador aquilo que ele tem de importante, e ela concorda que a visão do Freud ele tem o seu lugar num certo momento evolutivo do ser humano. Tá? A leitura dele não está correta porque o ser humano evolui, mas em um determinado momento da nossa evolução a leitura dele está correta. E depois aquilo, ela entende que aí a leitura do Jung fica mais correta. Mas esse texto que nós vamos ver hoje vai ser Freud. Então, o que o Freud vai falar? O Freud já vê o aparelho psíquico de outra maneira. Né? Ele vê como um iceberg. Então, o iceberg tem só uma pontinha fora da água. A maior parte dele está imerso na água. Então, o Freud tem a teoria topográfica, né? Que fala onde estão as coisas. Então, essa partinha que fica fora da água é o consciente, é um pedacinho pequeno. Né? E tudo que está debaixo da água é inconsciente. E esse pedacinho mais superficial da água, pré-consciente, que seria uma parte do inconsciente que facilmente volta à consciência. Tá? Por exemplo, que dia que é o aniversário da sua mãe? Eu nem estava pensando nisso. Acabei de pensar, voltou na minha consciência. Eu resgato facinho. Ele chama de pré-consciente. E aí, o que Freud vai contar para nós? Que a gente nasce com o id. O id é o inconsciente, só que o inconsciente do Freud, ele é pulsional, ele é instintivo, ele é meio caótico, tá? A gente nasce com esse id. E aí forma-se o ego a partir das experiências corporais, de frustração, de atendimento das necessidades, vai formando-se o ego. O ego tem uma partinha pequena, consciente,
e a outra parte inconsciente. Isso lá pelos 2, 3 anos. Quando é mais tarde, do ego surge o superego. Lá pelos 5 anos, mais ou menos. Então, o ego vive uma situação muito difícil, porque o id ele é pulsional, né? Ele tem esses impulsos que ele quer satisfazer, ele é movido pelo prazer, né? Ele é instintivo também, está aí, e o ego tem vamos dizer assim, ele está, de um lado, o id pressionando para realizar esses desejos, esses impulsos. O superego, ele é o juiz, ele julga o ego e ele tem que atender, o ego tem que atender a realidade. Então, ele fica nesses 3 pontos, a realidade aqui, as pulsões vindo e o superego julgando, recriminando, e é isso. Aí a gente vai ler, talvez fique mais fácil um pouquinho. Deu pelo menos para ter uma visão? Então, vamos ler agora, então, que a gente vai ver. No livro Refletindo a Alma, constitui uma instância, id. O id constitui uma instância completamente inconsciente, interessada apenas em descarregar a atenção. Então, para ele quer manter um certo nível de energia na psique, é isso que ele quer. Aí sobe esse nível de energia por uma ansiedade, por um impulso, ele quer que seja descarregado. Isso que é o prazer, é descarregar, tá? Dicionário de Psicologia. Do id promanam os impulsos cegos e impessoais devotados à gratificação, direta ou indireta, mas a mais imediata possível, do instinto sexual, libido, estreitamente vinculada às necessidades primárias do indivíduo. O id ignora o mundo exterior, pois não está em contato e o objeto único de seus interesses é o corpo, sendo suas relações determinadas pelo princípio do prazer. Então, o id quer a satisfação imediata, ele quer o prazer, ele quer que essa tensão seja descarregada, ele não está nem aí para a realidade, deu vontade, eu quero fazer, é mais ou menos, é totalmente pulsional e instintivo, ele é isso. E o que Paulo está trazendo para nós, que tem um momento nosso que a gente só fica atendendo isso. Quando eu reajo, só estou reagindo, eu não elaboro, eu não penso naquele desejo que eu tive, naquele impulso antes de realizar. Então, eu estou muito pulsional, eu faço tudo só na reação, por falta de autoconhecimento. Eu estou, vamos dizer, muito ligada ao id, tá? Capítulo 5, Superego. É o que comumente chamamos de consciência, pois ele é comparado a um juiz ou a um censor para o ego. Teria, assim, a função de consciência moral, autoobservação e formação de ideais. Lembrando, gente, que esses ideais aí, normalmente, são os ideais dos pais, são ideais que você introjeta, tá? É diferente lá do Jung, quando ele fala de ideal do espírito, tá? O superego, enquanto consciência, age para restringir, proibir ou julgar a atividade consciente, mas também age inconscientemente. É aquilo que a gente fala, minha consciência do eu. Essa consciência aqui do eu é o superego, tá? É aquela quando você faz uma coisa errada, fica te recriminando, te cobrando. Ele é esse juiz meio implacável, meio rigoroso, irado, sabe? É o superego, tá? Esse é o superego. E a lei dele não é a lei de Deus, não é aí que está a lei de Deus, não. A lei de Deus está lá na consciência do espírito. Isso aqui, gente, é lei humana que ele introjetou. Ele julga o ego, tá? Ele é bem severo com o ego. Deixar, ele põe no pelourinho.
Num primeiro momento, o superego é representado pela autoridade do pai e orienta o seu desenvolvimento. Num segundo momento, a criança renuncia à satisfação edipiana. As proibições externas são internalizadas. É nessa situação que o superego surge, substituindo a instância paterna por intermédio de uma identificação e a introjeta. Então, a criança, o pai representa simbolicamente, ou o pai ou quem faz essa figura paterna, representa a lei. Quando a criança chega lá em torno dos 5 anos, o menino ele tem que renunciar à mãe e se identificar com o pai. A menina tem que renunciar ao pai e se identificar com a mãe. Essa renúncia implica numa introjeção das proibições do incesto e a proibição cultural das leis. Então, eu introjeto, mas não é a lei só do meu pai, é da minha sociedade que eu vivo. E esse superego, ele é formado por essas leis. Isso é muito importante, gente, porque quando o luminoso chega, ele chega com a lei divina e entra em choque com isso que você introjetou. Por isso, entendeu por que a Joana fala que a experiência do luminoso ela não é fácil? Porque vai entrar em choque com isso aqui. Tá? Já está introjetado. Você se identifica, introjeta e renuncia à sua figura parental oposta. Tá? Deu para entender como é que forma o superego? Vamos lá. Espelhos da Alma, capítulo 2. O ego tem uma necessidade de autopreservação e uma tendência a se estabelecer numa posição de poder, como se fosse o centro da psique. Quando esta ameaça a sua A psique. Quando essa ameaça à sua autonomia e identidade é muito presente em ambientes destrutivos e desfavoráveis, o ego usa defesas primitivas. Você viu que tem uma parte do ego que ela é inconsciente, né? Então, se o ego sente ameaçado, porque a situação externa tem um nível de conflito alto, ou porque eu não tenho condições interiores de lidar com o que está acontecendo exteriormente. Porque o que assusta uma criancinha de 3 anos não assusta tanto uma de 6. E também depende do nível evolutivo do espírito. Às vezes ele já tem condições, processos internos, que ele consegue lidar melhor com aquela situação externa. Lembrando que a criança não consegue diferenciar um conflito externo que é dela do que não é dela. Tudo que acontece diz respeito a ela, tá, gente? A criança não sabe. Não tem problema o casal discutir. Isso não traumatiza. O que traumatiza é quando ultrapassa a lei do respeito e do amor. Enquanto essa linha é preservada de amor, de respeito, não tem problema discutir, não tem problema discordar. O problema é quando ultrapassa essa linha e a criança não sabe diferenciar que o casal está discutindo uma coisa que não tem nada a ver com ela, tá? Ela não sabe diferenciar. Tudo diz respeito a ela. E aí que está o problema, porque isso forma verdades para ela. Mas o que a gente quer ver aqui é o seguinte, então, quando o ego sente, então, ameaçado, ele vai usar os mecanismos de defesa. Ele joga essa experiência lá para dentro do inconsciente. Recalcou. Porque ele não tem condição de lidar com isso agora. E é por isso que a gente tem que visitar a nossa criança ferida, tá, gente? Reler o que ela viu. Então, vamos para o texto agora. Despertar do Espírito, capítulo 6. O remanescente dos instintos, dos impulsos do desejo e do prazer, que procedem do id, exteriorizando-se na forma do ego, permite o controle e a constatação consciente da realidade, como herança dos registros mais profundos da psique. Então, a Joana está falando que a gente vem de uma evolução animal, onde a gente tinha o bichinho não tem ego,
tá? E a partir do id é que vai formar o ego. E esses impulsos de desejo e de prazer que procedem do id acaba se exteriorizando no ego, tá? Mas o ego ele é importantíssimo porque ele é que fala o que é real. Ele que fala que dia é hoje, onde eu estou, isso é realidade, isso é sonho, isso é fantasia. Quem distingue isso para mim é o ego. O ego é importantíssimo, tá, gente? Que nós vamos falar aqui da superação do ego, mas nunca da destruição dele, tá? Quando fala assim, a pessoa perdeu o senso e tudo, é porque liberou esse id? Pois é. Fala o que Aqui, deve ou não deve? pois é. Aí, na teoria, um guiano, um complexo constelou, ou seja, um núcleo emocional de uma experiência anterior tomou o ego dela. No Freud isso não tem. O Freud ele tem um impulso do inconsciente que veio. Não tem organização nesse inconsciente, tá? Lentamente se foi desenvolvendo o ego, que passou a ser elemento básico para a sobrevivência consciente do ser, enraizando-se na psique e exteriorizando-se na personalidade, onde mantém o seu campo de desenvolvimento. Você viu que o ego tem uma parte inconsciente e uma parte consciente. A parte consciente dele liga com a realidade, a inconsciente está em contato com o id, né? Então, ele vai tendo esse desenvolvimento. Como efeito, a astúcia predomina mais do que a inteligência, em razão de expressar os mecanismos do instinto animal de preservação da vida, engendrando os meios de sobrepor-se cada indivíduo sobre o outro, considerando prioritários os seus interesses de ordem pessoal, tanto quanto as suas necessidades reais ou apenas imaginárias. Essa astúcia que a gente chama a lei de Gerson, que é considerada uma virtude pelo brasileiro, gente, é uma forma muito primária de inteligência, né? Aonde eu acho que os meus interesses são prioridade, as minhas necessidades são prioridades, e ela é uma forma de inteligência meio manipuladora. O que interessa é eu conseguir o que eu quero. Não interessa muito o meio que eu empreguei, né? Então, a Joana não considera a astúcia uma coisa positiva, é uma coisa de você estar muito ligada ainda ao instinto animal, porque o animal é que vive assim, é o que ela está falando, ó, ligado muito à preservação da vida, né? Ao instinto. Isso é uma inteligência muito instintiva ainda, né? Porque acha que eu ainda tenho que vencer o outro, né? E priorizar tudo que me diz respeito. Na selva. É isso. É o funcionamento quase que de um animal, né? Esse é o corpo que serve ao pecado, que Paulo está trabalhando, tá? Que responde aos instintos. A gente é um modo de funcionar muito instintivo, não elabora, está muito preso à sobrevivência. Eu vou viver aqui, ver o mundo muito como selva, né? Eu tenho que. Responde o ego por incontáveis conflitos e problemas pessoais e sociais, por agir impensadamente, no sentido ético, tendo em vista a autovalorização em detrimento das demais criaturas do círculo no qual se movimenta. Enquanto atue indiscriminada e dominadoramente, mantém o indivíduo encarcerado nas paixões que lhe predominam em a natureza, demorando-se no estágio da psique embrionária, ao invés de desenvolver as infinitas potencialidades que ela possui, na condição de santuário das energias divinas, que são o reflexo do Criador em germe na criatura. Se eu penso assim, gente, astutamente, é óbvio que eu vou ter conflito com o outro, porque ele também está querendo priorizar. E social também. Você imagina, se cada um. Como que nós vamos fazer algo em benefício do coletivo?
Se cada um está querendo sobrepor ao outro, e como até na convivência, né? Então, a Joana vai falar isso, dos incontáveis conflitos que a gente acaba tendo, né? E essa autovalorização de tudo que me diz respeito faz com que eu não leve em condição a coisa ética. E isso é que está ligado a esse modo primitivo que Paulo chama de eu estar escrava do pecado. Eu vou reagindo a essas pulsões, a esses instintos, essa maneira astuta de agir, e assim é um modo não ético de agir. E aí o que acontece? Eu não acesso a parte superior da minha psique, onde eu tenho as potencialidades divinas para acessar. E eu fico preso nas paixões, enquanto eu estiver nesse modo de funcionamento. No inconsciente estão só as potencialidades divinas, assim, só coisa boa, ou Não, trazemos não, tudo. pois o problema, gente, é assim, ó, que a gente não pode confundir as duas teorias, tá? Mas vamos pôr assim um paralelo, tá? Para Jung tem as potencialidades divinas no inconsciente, para a Joana também. A Joana trata esse aparelho psíquico do Freud como um momento muito primitivo nosso. E se a gente for no entendimento que Freud entrou dentro, Freud não, o Jung entrou dentro do inconsciente, viu inteligência, viu sombra, que não são coisas boas, e sombra, que são coisas boas, né? Então, tem de tudo lá dentro, tem todos os nossos conflitos e tudo. Agora, para Freud, ele é pulsional, instintivo, ele é isso. Ele não tem inteligência. Mas, juntando as duas coisas e o pensamento da Joana, sim, tem inteligência lá dentro, tem inteligência divina, ou seja, o self. Né? O espírito, o Deus em mim, tem. Não, não tem, porque, segundo a Joana, ele está examinando o homem no momento mais primitivo dele, muito ligado ao sexo, muito instintivo, muito sem elaboração nenhuma. Mas a Joana não fala que ele está errado, fala que só que o homem não é isso. Isso ele é momentaneamente isso. E é o que ela põe aqui, ó. Por que não consegue ver os potenciais divinos? Porque está preso nesse funcionamento primitivo. Por isso é que não vê. Porque esse funcionamento está assim, ligado muito a animais, ao animal. Não, Freud não. Não, não, em hora nenhuma. Ele é mais instintivo, né? Não é não. Agora, pode ir. O processo da evolução, facultando o surgimento da inteligência que dimana do espírito e deverá predominar no comportamento do ser, propõe inevitavelmente a superação dos condicionamentos mais primários, que constituem vitórias naturais e ensejam conquistas mais expressivas na área do psiquismo. Então, é isso que Joana está trazendo para nós. Ó, evolui. Momentaneamente, a gente tem um momento que a gente está saindo do animal, que a gente é totalmente isso. Isso é um processo, né? E que vai ter essa inteligência que vai vir do espírito e ela vai fazer essa mudança de comportamento e superar esses condicionamentos mais primários. Aí o meu corpo para de servir ao pecado. É o que Paulo fala, meu corpo passa a ser instrumento para expressar o divino. A disciplina mental é indispensável recurso para a desejada ascensão do instinto para a razão, que indica o melhor caminho de crescimento interior, a fim de ser preservada a paz, de vencer os conflitos que remanescem das lutas iniciais antes as forças em desgoverno da natureza, dos animais predatórios e vorazes,
dos demais indivíduos da convivência inicial. Enfim, de todos os fatores que geraram medo e encravaram nas profundas camadas da psique a necessidade da autodefesa da sobrevivência. Então, olha o que a Jona está falando. A gente vivia lá como animal, então eu tinha um comportamento muito gerado pelo medo e essa necessidade de defesa e sobrevivência. Então, isso é meio um condicionamento. Quando eu entro no reino dos homens, né, que eu começo a ser um espírito, que eu tenho já uma inteligência que vai a entrar no outro patamar, eu ainda trago esses condicionamentos. Então, é necessária disciplina para mim parar de agir baseado no medo, na autodefesa e na sobrevivência. Porque isso aqui traz o egoísmo, né? Quando essa defesa está exacerbada, é o quê? O egoísmo, né? Porque eu quero primeiro para mim, que eu quero sobreviver. Né? Então, eu tenho que vencer isso aqui, né? E vem desse condicionamento que eu trago por muito tempo. Não existe, gente, evolução sem esforço, não existe ruptura de uma fase para outra. Você tem que pegar o que foi condicionado numa fase que servia quando eu estava naquela fase e começar a transformar agora nessa outra fase nossa. E a gente reage muito baseado nisso aqui. O esforço para alcançar mais amplos patamares do psiquismo, superando os anseios e impulsos do poder e do prazer, como tornados de secundária importância, irá cooperar para outras experiências na área do self, rica de compensações emocionais, sem as inquietantes buscas às quais as ambições do desejo propelem em arrastamentos tormentosos. Enquanto eu estiver na busca do prazer, e do prazer imediato, tá, gente? Esse prazer aqui do ego, ele é imediato. É muito difícil para ele renunciar a uma coisa para um prazer futuro, né? E um poder também, olha bem o que ela fala. Isso leva a gente a inquietantes buscas, a essas ambições e tormentos. E aí, a gente precisa de ter esse esforço. Ela vai explicar que esforço é esse, tá? Disciplina e esforço para a gente poder vencer impulso, porque eu estava usando anteriormente, agora eu tenho que fazer um processo de substituição disso aí, tá? Não tem como destruir o instinto, a gente já viu isso, a gente vai ter que aprender a lidar com ele, né? Passo a passo na autossuperação dos desejos infrenes da libido, mesmo que disfarçada sob outras máscaras, como no caso a posse, para mais prazer, a renúncia aparente como forma de prazer, acúmulo de coisas para desfrustrar o prazer, a solidariedade externa, exacerbação do prazer, contínuas experiências sexuais, prazer exorbitante. Então, por Freud, gente, a libido ou nossa energia psíquica, ela é sexual. E tem uma fase da evolutiva que ela é mesmo completamente sexual, né? Depois ela vai adquirindo qualidades, né? E ela lá em Jung ela deixa o sexual passa a ser apenas uma parte. Mas o que ela fala? Olha só, os desejos que nós temos dessa satisfação dessa libido sexual e que a gente vem com eles disfarçados, né? Então, o que ela fala? Olha para você ver, a posse, a renúncia aparente, que você enreda o outro para segurar ele com você, o acúmulo de coisas, a solidariedade externa, como também uma maneira de aprisionar o outro, e as experiências sexuais várias, contínuas, né? O que acontece? Isso tudo tem por trás o impulso do prazer. Tá? Aquele impulso do prazer ligado à libido.
E ela vai falando passo a passo. A autossuperação tem que ser feita passo a passo, pequeninos passos. Primeiro, a gente identificar a minha renúncia está sendo verdadeira, a minha posse, o que eu estou segurando, né? Eu estou acumulando o quê? Essa solidariedade é como que eu estou vivendo ela, né? E essa questão das contínuas experiências sexuais também, né? A gente tem que ir se interrogando, né? Em cada etapa de renúncia natural, com substituição do tipo de desejos, atendendo ao inconsciente impulso de imortalidade na qual todos se encontram mergulhados, vai-se superando o ego e abrindo-se espaço para mais elevadas aspirações que enriquecem interior e exteriormente o ser humano, desalgemando-o da canga do primitivismo em que se tem detido. Então, gente, nós temos um impulso inconsciente da imortalidade, que na doutrina espírita vai falar com a gente o determinismo da evolução, que o Jung vai falar desse impulso à individuação. É um determinismo, vai acontecer a individuação em algum momento, né? Então, o que ela fala? Para a gente poder, que a gente tem dentro de nós um impulso para nos levar a esse patamar mais superior de funcionamento da psique. Eu estou aprisionada ainda sobre os impulsos dos instintos, das pulsões, mas tem dentro de mim um impulso que quer me levar para esse patamar mais superior, né? E ela fala de uma renúncia que vai tendo substituição. Não é cortar para nada, é uma substituição, é uma mudança de visão que eu vou valorizando outras coisas e pouco a pouco eu vou substituindo, né? E aí isso é que vai me desalgemar da canga. Olha como é que ela fala que é prezado, gente. A algema é uma coisa que já aprende. Canga é aquilo que põe no pescoço do boi, né? Que obriga ele a fazer determinado serviço. Isso que ela chama de primitivismo. Então, nós estamos algemados. Então, eu preciso abrir mão, mas abrir mão com substituição. Então, eu preciso, através desse processo, ir descobrindo outras formas que vai poder me dar prazer e abrir mão de outras mais primitivas. É um processo de substituição. O ego, predominando em a natureza humana, utiliza-se de muitos mecanismos para ocultar os seus conflitos, expressando-se com diversos tipos de fuga da realidade, tais a projeção, a compensação, o deslocamento, a introjeção, a racionalização, entre outros mais. Então, o ego ele vai ocultar os conflitos dele nesses mecanismos de defesa, né? A projeção é o quê? Eu ver no outro aquilo que eu nego em mim. Me incomoda no outro o que eu nego em mim. A compensação é o seguinte, gente. Você lembra de Paulo, lá do livro Paulo Estevão? Ele conhece Gesiel, Estevão, né? E ele começa essa reflexão, ele faz no caminho de Damasco. A partir do momento que ele conheceu Estevão, ele começa a ver uma paz, uma harmonia que Estevão tinha e que uma sabedoria que ele, por anos de estudo, ele não tinha. Então, Paulo começa a duvidar da lei de Moisés. E como é que é a compensação? Eu faço o movimento contrário em excesso. Ele vira fanático. Todo fanático duvida do que ele defende. Entendeu? Então, ele duvidava da lei de Moisés. Foi por isso que ele foi capaz de matar em nome da lei de Moisés. Olha que loucura. Ele duvidava. Isso é a compensação. O deslocamento é fácil. Você briga com seu marido, ele vai para o trabalho, o menino derrama uma gotinha de água no chão, você faz um escândalo
escândalo! Deslocou a raiva que você estava do marido para o filho. Quem nunca? É isso aí. A introjeção, né, gente? A gente começa admirando uma pessoa e começa a introjetar, às vezes, a maneira dela falar, a maneira dela vestir, né? E a gente começa a introjetar aquilo, tá? E a gente faz isso com nossos pais, tá? Você vê a criancinha pequena, ela começa, inclusive, a andar igual, falar as coisinhas igual, né? Às vezes até o jeitinho de cruzar a perninha, tudo fica igualzinho, né? Isso é que é introjeção. E o pior de todos, segundo a Joana, a racionalização. A racionalização, assim, eu estudo espiritismo, cristianismo, estudo tudo. Aí eu piso na bola. Aí eu pego aquela teoria toda que eu aprendi e crio uma teoria minha para justificar o meu erro. Entendeu? Os maiores crimes da humanidade foram assim que a gente fez. Ah, não, eu estou matando esse tanto de gente porque eu estou defendendo a Terra Santa. É isso. Então, matei esse tanto de gente porque eu estou defendendo a igreja de Jesus. Não é? Nós não fizemos isso? Em nome de Deus. É racionalização. Eu estou fazendo isso porque eu estou querendo uma raça pura, né? Uma humanidade mais forte, mais poderosa, mais inteligente. O crime racionalizado. Trata-se de uma exacerbação do superego para manter a sua identidade e permanecer soberano, impedindo as manifestações superiores do self. Então, só um minutinho, gente. Olha, o self está tentando. O que é o self? Essa potência espiritual minha. Ela está vindo querendo manifestar. E o que acontece? O ego se sente ameaçado. E ela fala o superego também. Então, o que ele faz? Ele vai usar esses mecanismos de defesa, né? Para manter-se soberano e impedir o ego, o self de aparecer. A conscientização lúcida desse investimento emocional auxilia na construção de bases mais sólidas para a vontade que se alcandora conquista a conquista, ampliando o campo de possibilidades que proporcionam a real alegria e a legítima felicidade. Então, gente, vamos supor, nós temos conflitos. Enquanto eu não resolvo esses conflitos, eu não vou ter acesso ao mais divino que existe em mim. Então, eu tenho conflitos que começaram lá na infância, ilusões, maneiras incorretas de ver a vida, padrões. E se eu não quero acessar isso fica sob o efeito de um mecanismo de defesa que a gente chama recalque, fica lá, guardado, escondido. E eu não revejo essas visões incorretas que o ego teve. Você lembra que o ego era uma criancinha? Tudo ele achava que dizia respeito. Ele interpretava errado. Você acha que uma criança de 3, 2 anos, 4 anos, tem condição de interpretar a realidade? Então, a gente guarda isso como verdades dentro de nós. E se eu não vou atrás do que está escondido para rever, vamos dizer, acolher essa criança, eu não deixo o self aparecer. Porque eu estou o tempo inteiro, minha energia bloqueando. E às vezes é uma questão de acolher e mudar a visão dessa ferida. Né? Então, aí que ela vai falando, a conscientização é necessária. Tem que passar pelo ego essa experiência, rever, mudar a maneira de ver, para que conquista a conquista a gente possa chegar realmente ao self, que é a real alegria, e sair desse funcionamento primitivista. A gente tem visto aí que algumas atitudes aí de presidentes nós estamos voltando, regredindo, né? Porque tá virando bicho de novo, tá voltando a ser muito materialista, tá voltando tudo ego, eu. Então, assim, é um retrocesso, né? Eu não acho que deixou de ser. Não acho Nós que é nunca melhoramos nem retrocesso. um pouquinho. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade,
a sociedade ainda não deixou de ser materialista, não. Aquele corpo do mas a gente- pecado que nós falamos. Mas a ainda gente tá- ainda está no primitismo desse tanto? Não, veja bem, gente, a gente viu aí que a gente está constelado ao Apocalipse, né? Então, nós estamos num momento que essas coisas estão sendo colocadas para fora. Igual Jesus fala, não há nada escondido que não venha a ser revelado. E que essas coisas estão sendo colocadas para fora para a gente se defrontar. Porque nós não estamos querendo voltar para dentro e resolver os nossos conflitos internos. Então, isso tem que ser vivido em sociedade para nos chocar, para obrigar a gente a fazer esse processo, né? Então, quanto mais inconsciente está a pessoa, mais ela responde a essa mente coletiva. Simples assim. Mude a mente coletiva, mudamos a sociedade. Impossível não. É isso que nós estamos fazendo. A construção do reino dos céus entre nós, dentro de nós, é essa obrigação que Jesus deu para nós. A gente É isso aí. tem um capítulo todo do Livro dos Espíritos falando sobre o egoísmo. Vocês vão perguntar os números agora, não? Bobagem. Mas eu fiz isso quinta-feira. Então, uma frase numa resposta dos Espíritos que me encantou. Pessoas que têm atitudes já distanciadas, assim, desse egoísmo tão intenso, com atitudes realmente mais, diríamos, críticas, o termo que usa lá não é esse, não temos noção. É muito mais do que a gente imagina. Eu fiquei tão feliz de ler isso do Livro dos Espíritos, quer dizer, do final 1857, né? É. Então, existe já esse trabalho na humanidade de buscar esses recursos. Nós, ainda a grande maioria, ainda está muito vinculada É com isso. essas questões, igual você está falando. E você fala, o Controlado. político foi eleito por quem? Ah. Quem votou nele achou o quê? Igual. Ô, gente, não é? Só olhar os valores do político que você votou. Fala de você. Vamos lá. Continua. Vânia, só um segundinho para TT. De outra em outra encheu-se o oceano. Tá? Então, só para você continuar animadinho. É o plano de Jesus, gente. A gente não muda o coletivo sem mudar o individual. Cada um, o que ele quer é isso, cada um faça o seu processo e colabore. O resto é de Jesus a tarefa. Faz igual a multiplicação de pão. Contribui com um pãozinho e Jesus faz o resto. Enquanto haja predominância egóica no ser, as suas serão aspirações imediatistas, pertinentes aos instintos primários que mantêm o indivíduo na furna dos mecanismos conflitivos, sem coragem de sair da sombra para vir fora da caverna onde se oculta e tem uma visão defeituosa da realidade, que se lhe apresentam com projeções escuras. Ele está fazendo uma referência à caverna de Platão. Então, o que é? Lá na caverna de Platão, eu vejo as sombras da realidade e reajo à vida conforme essas ilusões minhas. Então, ela fala: enquanto houver predominância egóica, minha aspiração vai ser imediatista, ligada ao instinto primário, né? Cheia de conflito, ligada a conflitos internos meus, que eu não quero acessar, e sem coragem, olha, de enfrentar esse processo que vai destruir essas ilusões minhas, né? É isso.
Há um incomparável sol de esperanças nos patamares superiores da psique, nos quais se encontram em toda a grandiosidade as legítimas expressões do ser espiritual, aguardando o seu desabrochar. A psicologia do amor, inaugurada por Jesus Cristo, é a pioneira no processo autotransformador, por ser possuidora dos imprescindíveis tesouros de sublimação dos impulsos primitivos, deixando os grilhões férreos das experiências ancestrais, necessárias para o crescimento interior, mas perturbadoras se ainda permanecem passado o período da sua vigência. É isso. A Jona está falando, olha, tem dentro de nós a parte superior da nossa psique, esse sol de esperança que foi inaugurado por Jesus, que é capaz de nos transformar, para a gente, olha, se libertar que essas experiências ancestrais, no tempo dela, foi bacana, mas ela permanecer no momento evolutivo que nós estamos, já é perturbadora. Então, a gente tem que desabrochar esse divino nós e distanciar mais desse primitivo, né? Esse é o processo que a Jona está falando, né? Esse processo autotransformador. Empreendida essa tarefa, que hoje ou mais tarde se apresentam como intransferível, Você vai ter que fazer, porque a evolução é um determinismo divino. Então, vai acontecer. Agora você pode demorar. nenhum trauma se manifesta, conflito nenhum se expressa, porque o sentimento de amor inunda todo o campo dos sentimentos e dos pensamentos, propondo sempre mais ação e desprendimento dos impulsos atávicos do passado escravizador. Ou seja, gente, o amor se fazendo presente, ele cura a nossa psique. Aí sim eu tenho a ruptura do pecado. Aí sim eu estou totalmente despreendida desse passado, desses impulsos. Mas lembrando, não é o amor que eu recebo, é o amor que eu sou capaz de dar. Porque é uma semente dentro de mim que desabrocha e jorra. É esse amor que cura. Não é o amor que eu pego do outro. Não é, tá? Esse que cura. Toda forma de ascensão exige esforço que se compensa pelas alegrias das conquistas adquiridas. No que diz respeito à superação do ego, entendendo-se como necessária a manifestação do self, a contribuição da vontade, às vezes difícil, torna-se relevante, porquanto a permanência no estágio do instinto apenas, igualmente produz aflições que não são compensadas nem transformadas em bem-estar, qual ocorre na conquista consciente do si profundo. Então, a Jona vai falar, se a gente vai ter que fazer esse processo, a gente ligado a esse movimento mais instintivo da nossa mente, também a gente é ligado a sofrimento, porque é ligado a conflitos, né? Então, ela fala dessa necessidade de superar o ego, não destruir o ego, superar através da manifestação do self, né? E aí a gente consegue esse esforço, né? As alegrias que isso representa, né, gente? Então, o que acontece? Quando o Paulo fala que o pecado domina nossos corpos e faz com que a gente obedeça aos desejos e que os membros do nosso corpo, eles são instrumentos de justiça, o Paulo está falando desse corpo, desse homem que ele funciona nesse modo primitivo, instintivo, na busca da satisfação imediata, no poder, no prazer e nessa preponderância da autopreservação, e que a gente tem que fazer uma mudança nisso. A Jona vai falando da mudança em substituição, vamos dizer assim, de uma disciplina, de um esforço de substituição de desejo e de despertar dessas potencialidades para que a gente possa oferecer-se a Deus como quem vai da morte para a vida. E aí os nossos corpos
O corpo humano passa a ser instrumento da justiça, porque tem essa mudança na psique. Deu para entender, gente? Como é que é o processo? Alguém de casa quer falar alguma coisa, gente? Então, gente,